Hebreus capítulo 10, versos do 35 ao 39. Todos acharam? Tá pertinho aí, ó. Novo Testamento, já vou te ajudar. Vou reduzir o número de livros, vai ficar só 27 para você procurar. Depois das epístolas paulinas. Há quem diga que Hebreus é uma epístola paulina, né? Mas ainda autoria desconhecida. Uma curiosidade, irmãos, eu estava lendo esses dias, eu já vi várias teorias acerca dessa carta, né? Quem escreveu foi Apolo, quem escreveu foi Tito, quem escreveu foi Timóteo. Aí esses dias eu estava vendo lá que alguns historiadores dizem que pode ter sido Priscila que escreveu essa carta, né? Achei bem interessante. Tal. E alguns, assim, esses dias eu estava ouvindo um rapaz ministrando, falando dessa carta, estava estudando, estava ouvindo, e ele cravava que era o apóstolo Paulo. Eu olho para a carta e falo, olha, tem coisa que parece, mas tem coisa que não parece ser o apóstolo Paulo. Então, fica bem difícil. Por isso que a gente fala o autor aos Hebreus, porque não é certo, irmãos, não é... Porque o autor não se apresenta, então não dá para você cravar quem é o autor. Apesar da literária ter algumas coisas que dá para a gente pensar, mas, bom, vamos lá então. Dito isto, Hebreus 10, 35 a 39. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Pois em breve virá. Aquele que está para vir não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém, irmãos? Bom, vamos lá. O autor aos Hebreus está escrevendo uma carta aos Hebreus e ele tem uma preocupação, que é encorajar os seus irmãos, encorajar o povo hebreu. A palavra hebreu, irmãos, ela nasce e ela quer dizer aqueles que atravessam, aqueles que passam. Porque se nós olharmos na história de Israel, lá de Abraão, o povo de Israel era um povo peregrino. Abraão sai da região ali da Mesopotâmia e ele começa a fazer uma caminhada com Deus. E Deus vai rumando a vida de Abraão. Abraão não tinha uma estrada. Deus estava caminhando com Abraão. E aí depois, passados os anos, nascimento dos filhos, dos netos, a vida de José, a prisão e o cativeiro no Egito, e a saída do povo do Egito rumo à terra de Canaã, que durou aí em torno de 40, 50 anos, mais ou menos aproximadamente. Então Israel, irmãos, até um longo período, eles não tinham uma cidade, não tinham um lugar, um estado. Então eles eram conhecidos como os hebreus, aqueles que atravessavam, aqueles que passavam, né? E ele está escrevendo essa carta aos hebreus. E a carta aos hebreus, irmãos, ela tem um tema central, que é a superioridade de Cristo. Lá no comecinho, ele vai dizer que lá no início, Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, ou nas últimas eras, ele tem falado pelo seu Filho. Então ele mostra que havia uma força de voz em Deus através dos profetas. Mas Deus intensifica essa força de voz através do seu Filho, porque o seu Filho é superior aos profetas. Ele vai mostrar que Jesus é superior ao sacrifício, ele é superior aos anjos, ele é superior ao sacerdócio, ele é superior à lei. Cristo é maior do que tudo que aquele povo hebreu, na sua cultura, aquilo que eles receberam por herança, Cristo era maior do que tudo que eles conheciam. E a intenção do autor aos Hebreus é encorajá-los à vida cristã, é encorajá-los a essa caminhada de fé, a essa caminhada da vida cristã. E é interessante, irmãos, porque a vida cristã, ela é extremamente rica. A vida cristã, em sua intensidade, em sua plenitude, em sua força, ela é extraordinária. Ontem eu estava conversando com um irmão, acabando lá o culto, ele veio falar comigo, né, o nosso irmão Rogério, ali da igreja de Caieiras,
Ele é um diácono lá, estava separado do diaconato, e ele veio falar comigo, assim, feliz e meio preocupado. Falei, pastor, como é que você está? Eu falei, estou bem e tal. O pastor Orlando me separou ao presbitério. Eu falei, que alegria, rapaz, que alegria, que contentamento. Aí ele falou, mas eu estou preocupado, né, aquele negócio, estou preocupado, como é que vai ser e tal. E eu falei para ele, não tem coisa melhor do que você poder gastar a sua vida no reino de Deus, servindo a Ele, amando a Ele e ajudando as pessoas. Quando você olha para as histórias, você olha para as vidas, você olha para as pessoas que você contribuiu, que você ajudou, que você orou, que você chorou junto, pessoas que você vê que tomam boas decisões, você vai ficar muito feliz com isso, porque a vida cristã, irmãos, ela é carregada de emoção, de conhecimento, de alegria, de poder. E a vida cristã, irmãos, ela é intensa. Ela não é morna, ela não é mais ou menos, ela é intensa. Eu acho interessante porque quando Jesus vem, irmãos, Israel, ele tinha ali a vida religiosa de Israel era estabelecida. Havia templo, havia sacrifício, havia escribas, mestres das leis, havia grupos religiosos, né? Saduceus, fariseus, herodianos. Haviam grupos ali que discutiam como deveriam ser, como que as coisas deveriam caminhar. Então havia ensino. Mas era uma vida, sabe assim, bem mais ou menos, bem da mesa para baixo. Você vai pegar, por exemplo, quando Elias vem, havia sacerdote, o Eli estava lá. Mas a Bíblia vai dizer que no tempo em que Samuel veio, as visões e a manifestação de Deus eram raras. Então haviam as estruturas, mas não havia intensidade de vida, não havia manifestação de poder, não havia uma manifestação. E quando Jesus vem, irmãos, quando Jesus vem, e João vai dizer que Jesus ele vem com graça e com verdade. Quando Jesus vem, simples, manso, humilde, o Nazareno, né, o Galileu, quando ele vem, o filho de carpinteiro, e ele começa a pregar, e as multidões começam a ouvir Jesus, o coração da multidão começa a se encher. A Bíblia vai dizer lá no final do sermão do capítulo 7 de Mateus, que quando Jesus termina, irmãos, o sermão do monte, lá capítulo 5, 6 e 7, a Bíblia diz que a multidão está maravilhada com a autoridade que Jesus ensina. E aí a gente começa a ver, irmãos, que Jesus não só ensina com autoridade, mas daqui a pouco Jesus está curando leproso, daqui a pouco Jesus está orando pela sogra do Pedro, daqui a pouco Jesus está levantando morto, daqui a pouco Jesus está acalmando a tempestade, daqui a pouco Pedro e Jesus estão andando sobre as águas, e eles vão perceber uma coisa: tudo que nós aprendemos, tudo que nós vemos de vida religiosa, não se compara ao estar com Jesus de Nazareno, de andar com esse Galileu, esse filho de carpinteiro, este rapaz, este homem, ele é diferente, e a vida com ele é intensa demais. Então, irmãos, o autor aos Hebreus, ele está resgatando isso, irmãos, porque, irmãos, na genética de Israel, na genética hebreia, ela é uma genética diferente. Entenda que eu quero falar de genética, que eu não estou falando aqui de uma genética natural. Eu não estou falando que o judeu, o hebreu, ele nasce com um DNA diferenciado, né? Já superpotencializado, quase um mutante. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu quero falar de genética, eu quero falar de carga histórica. Carga histórica. E quando ele termina o capítulo 10, e nós lemos o finalzinho do capítulo 10, o autor dos Hebreus agora ele vai entrar numa força de linguagem, numa exemplificação, para expressar e para resgatar essa história. Tem um livro, irmãos, tem um livro do pastor, um livreto, na verdade, você lê num tiro. Eu ganhei esse livreto do Vitor, lá de Porto Feliz, quando nós estávamos em Atibaia, numa conferência. Ele falou: pastor, eu quero te dar um presente, né? E eu não queria abusar dele. Tinha um monte de livro lá, irmãos. Quase que eu peguei uma enciclopédia. Falei: dá isso daqui para mim, né? Pode escolher, pastor. Eu falei: não faz isso, menino. Eu tô um monte de livro aqui. Você fala para eu que eu posso escolher. Mas aí eu falei para ele: ó, me dá esse livretinho aqui, do Hernando Dias Lopes. E ele me comprou aquele livretinho. Eu li numa tacada só, irmãos. Numa viagem, eu acho que antes de dormir no quarto de hotel. E ele fala sobre isso. Uma moça que chegou para ele na igreja e falou: pastor, eu quero sair da igreja. Quero abandonar a igreja. E ele falou assim: por quê? Eu falei assim: porque eu fico vendo assim, lá fora tem tantas histórias bonitas, tantas coisas legais. Eu acho a igreja tão xoxa, tão morna, tão, sabe, borocochô, meio a meio. Eu queria uma coisa assim mais intensa. E aí irmãos, eu fico imaginando que ela achou a pessoa certa para fazer um negócio desse, né? Aí ele falou assim: você me dá alguns minutos, eu só vou atender um pessoal,
E aí depois eu converso. E aí, irmãos, ele vem discorrendo sobre toda a história, desde os hebreus, passando pela história da igreja. E quando ele termina, ela sai de lá dizendo, eu não sabia disso. Eu não sabia que era desse jeito. Então, os autores aos hebreus, ele vai fazer um resgate histórico. Ele vai dizer o seguinte, olha, você não precisa viver uma vida mediana, para baixo. E vocês têm exemplificação. Olhem para a história. Olhem para trás. E ele vai entrar no capítulo 11, falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai começar a declarar e a trazer à memória daquele povo a sua própria história. A sua própria história. E ele vai trazer personagens para exemplificar que eles vieram de uma linhagem de fé, de uma linhagem de crença. E ele vai falar sobre isso, mas nós não vamos falar de todos, porque não dá tempo. Mas tem um, irmãos, que eu quero ler com os irmãos. Está lá, Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, 23. E diz assim, pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Então logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda. Coisa de Moisés, né? E não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Agora, olha que interessante, irmãos. A Bíblia vai dizer que, pela fé, quando Moisés nasce, irmãos, havia um decreto de morte sobre todas as crianças hebreias. Moisés nasce, irmãos, num período em que o faraó está preocupado com a superlotação do povo hebreu, com o crescimento demasiado do povo hebreu. E o medo do faraó é que os hebreus crescessem demais à medida que tomassem o Egito deles. Ele falou assim, não podemos fazer isso. Então qual foi a ordem? Matar crianças de uma certa idade para baixo. E o Moisés, irmãos, ele nasce justamente nessa época, nesse tempo. Então ele nasce, irmãos, debaixo de um decreto de morte. Ele nasce debaixo de um decreto que pode cessar a vida dele. E a Bíblia vai dizer que os pais de Moisés, olhando para aquela criança, vindo que nela havia beleza, eles ficaram contentes, mas a Bíblia diz que eles agiram pela fé. Entende, irmãos, que quando nós olhamos para a história, e nós conhecemos um pouco da história, a mãe de Moisés, ela faz um cesto, né? Betuma ele e joga no rio, coloca no mar, na água. Se você olhar simplesmente assim, se você ler a história lá em Êxodo, você vai achar que aquilo foi um ato de desespero. Aquilo foi um ato de loucura. Aquilo foi um ato que, como nós estamos vendo agora, né, irmãos? Nós, infelizmente, estamos vendo ali no Afeganistão, os pais entregarem os seus filhos aos soldados, para os filhos ficarem libertos daquela loucura. Eu estava vendo agora recentemente a matéria de um rapaz, acho que 10, 11 anos de idade, um jovem jogador de futebol do afegão, que por medo da entrada da milícia, do Estado Islâmico, ele se agarrou no avião e morreu. Então, a gente olha para isso assim, o coração corta, é um ato de desespero. Se você olha para a história do Moisés e vê assim, a mãe pega uma criança, coloca num cesto, coloca no rio e deixa aí. Aí você fala, o que é isso? É desespero, é loucura. É um estado de medo e temendo. Mas a Bíblia não diz que foi isso. A Bíblia diz que foi fé. O ato daquela mulher fazer isso não é um ato de desespero, mas é um ato de fé. Pela fé, eles esconderam Moisés. Pela fé, irmãos, eles fizeram o que fizeram. Porque a mãe de Moisés, ela acreditava que de alguma maneira, o Deus que abre caminhos, o Deus que realiza milagres, o Deus que dá livramento, o Deus que se manifesta, o Deus que sempre cuidou do seu povo, é o Deus que vai guiar os seus filhos nessas águas. O Deus com a mão invisível, com o braço poderoso, ele vai guardar a vida do Moisés. E pela fé é que eles fazem isso, irmão. Ela acredita piamente nisso. Eu gosto muito, irmãos, do próprio, a Bíblia vai dizer sobre Abraão,
Que Abraão está disposto a cumprir a palavra de Deus e sacrificar o seu filho. Por quê? Porque ele acreditava que Deus era capaz de trazer o seu filho da terra dos mortos. Ele pensava o seguinte: bom, eu vou até o final. Eu vou até o final. Deus mandou eu sacrificar meu filho. Eu vou até o final. Eu vou subir com ele e eu vou sacrificá-lo. Mas eu sei que quando eu apunhalá-lo, quando eu cumprir a vontade de Deus, esse mesmo Deus, ele é poderoso para fechar a ferida e para trazer vida ao meu filho novamente e eu vir embora com ele. E a fé, irmãos? Essa fé. Eu acho interessante, irmãos, porque o Moisés, ele teve uma vida possibilitada, construída e praticada pela fé de seus pais. O Moisés não tinha condições pequenas de exercer fé, mas ele tinha os seus pais que cuidavam, que zelavam e faziam por causa de fé. E nós precisamos, irmãos, como bons pais, nós precisamos, e aí quando eu falo pais, eu falo tanto pai genético, como aqueles que trabalham na igreja, os obreiros, aqueles que assumem as posições de ensino. Nós precisamos entregar, irmãos, à igreja, aqueles que estão conosco, aqueles que estão na sua caminhada, que estão em pleno crescimento, eles precisam enxergar em nós, mais do que tudo, pessoas de fé, irmão. Pessoas de fé. Eu acho interessante, irmãos, porque Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 5 e 7, lá no comecinho do versículo 5, ele vai dizer o seguinte: eu lembro, Timóteo, da sua fé genuína, que primeiro se manifestou na sua avó, e depois se manifestou na sua mãe. Olha que interessante, irmãos. Agora entenda que Paulo não está dizendo que ele recebeu essa fé no seu sangue, no seu DNA, no seu cromossomo. Não é isso. O que Timóteo teve foi uma vida para olhar para trás e assim: como era a minha avó? A minha avó é uma mulher de fé. Como é a minha mãe? A minha mãe é uma mulher de fé. E ele teve bons exemplos para seguir, para caminhar, para replicar, para duplicar e para ir adiante. E é isso, irmãos, que nós precisamos entregar. E é isso que Moisés teve. Quando Moisés cresce e ele sabe da sua história, o que ele encontra? Ele encontra um pai e uma mãe de fé. Agora, olha que interessante, irmãos. Continuando o livro de Hebreus, versos 24 e 25 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Então, vamos lá. Algumas informações importantes para nós nesses versículos. A Bíblia diz que Moisés já adulto. Porque, irmãos, a vida adulta, e aí eu quero transformar essa palavra adulta em maduro, a vida adulta, ela tem que acontecer para a gente. O próprio autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: olha, o tempo que vocês já estão na caminhada, já era tempo de vocês serem mestres. Eu acho interessante, sabe por quê, irmãos? Porque existe uma expectativa de Deus, existe uma necessidade da igreja de que a gente cresça. A igreja, irmãos, ela precisa crescer. E quando eu falo crescer, eu falo nos dois sentidos. Ela precisa crescer numericamente e ela precisa crescer teologicamente ou ricamente em fé. Ela precisa desenvolver. A igreja, irmãos, quando eu falo igreja, nós precisamos crescer. Existe uma expectativa de que a gente de fato cresça. A gente assuma posições e posturas de pessoas crescidas. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar a viver uma vida mais do mesmo o tempo todo. Você imagina, né? Uma criança pequena precisa de leite materno. Mas à medida que ela vai crescendo, ela precisa de outros nutrientes. E ela vai crescendo, até ficar desse tamanho, né? Comendo nutriente demais. A ideia, irmãos, a ideia de Deus, quando eu falo de Deus, é a ideia para você como pessoa.
A ideia de Deus é que você receba assim, no início, um leite materno. Paulo vai chegar a dizer, olha, eu quis falar com vocês com um pouco mais de substância, mas vocês ainda não são capazes de suportar um negócio desse. Eu quero falar ainda mais, eu quero dar a vocês ainda um pouco mais. Você vai pegar, por exemplo, Jesus, acho que no capítulo 16, 15 ou 16 de João, ele vai falar o seguinte, eu tenho muito ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Vocês estão prontos? Vocês não chegaram à estatura ainda necessária para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Irmãos, tem muita gente que não ouve o que Deus quer dizer, sabe por quê? Porque não está pronto, porque não está preparado, porque não está no tempo. E há uma expectativa de Deus de que eu e você, que a gente cresça, irmãos. Olha só, irmãos, o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e em paz, então o Deus de amor e paz estará com vocês. O que ele diz? Cresçam, irmãos, cresçam, fiquem maduros, atinjam o impasse, ultrapasse a vida mediana, a vida comum, cresçam, desenvolvam. Há um desejo de Deus, irmãos, do crescimento. Eu gosto de Paulo, esse versículo martela na minha cabeça, irmãos. Porque Paulo diz assim, olha, que vocês conheçam a altura, a largura, profundidade de Cristo, ainda que vocês não consigam entender plenamente Ele. Ele faz um convite para que a gente mergulhe em Deus, que a gente conheça Deus, para que a gente diga quem é Deus. Eu acho interessante, sabe por quê, irmãos? O Jó, do capítulo 1, ele é melhor que muito crente, irmão. É ou não é, irmão? Você concorda comigo? Ele é melhor do que eu assumo claramente. O Jó, do capítulo 1, ele é muito melhor do que muito crente. Porque o Jó perde bens, perde saúde, perde filhos. Capítulo 2, se não me falha a memória, ele perde o respeito da esposa. Ele diz que em tudo Jó não peca. O cara é crente demais. O cara é muito bom. Só que o Jó, no martírio dele, nas aflições dele, nas angústias dele, lá na frente ele vai declarar uma coisa. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de estar contigo, de contigo andar. O Jó está dizendo o seguinte, quando eu te conhecia, quando eu ouvia falar do Senhor, eu era esse tipo de crente. E ele era um baita crente, hein, irmãos? Não é verdade? E lá, passando pelas dificuldades dele, indagando Deus, fazendo perguntas. E a gente faz isso, né? Deus, por quê? Deus, por que isso daqui? Deus. E eu acho interessante que Deus não responde Jó. Mas Deus vai firmando o coração de Jó em quem ele é. E o Jó fala assim, olha, eu te conhecia lá atrás, de ouvir, mas agora eu caminho com o Senhor. Olha, um homem, irmãos, que já, só de ouvir e reproduzir seu estilo de vida, já era muito exemplo para a gente. Mas ele mesmo está dizendo, Deus mostrou que eu podia ir além. Deus me mostrou que eu poderia conhecê-lo mais. Deus me mostrou que ele é acessível ao conhecimento e ao relacionamento. Porque entendem, irmãos, que Deus não é um professor orgulhoso. Vocês tiveram professores orgulhosos? Nada contra o professor, eu amo o professor. Né, que eu não quero arranjar briga dentro da igreja. Mas já viu aquele camarada, aquela pessoa, que ele conhece muito, ele sabe bem. Mas a aula dele é um espetáculo a ele mesmo. Ele usa a palavra difícil. Ele quase chama a gente de burro sem chamar, né? Ele esnoba conhecimento, desenvoltura, manobrando a ciência, as teorias, as histórias. Mas ele é orgulhoso. Ele é intragável. Você só está lá porque você precisa passar na matéria. Porque faz parte da grade curricular.
Porque se você tivéssemos a opção de não ter aula com esse tipo de gente, a gente diria assim, eu não quero ter aula com ele, eu quero ter aula com fulano, eu quero ter aula com Beltrano, eu quero ter aula com outra pessoa. Mas, já que eu tenho que me submeter, eu vou me submeter. Mas se eu tivesse a opção de não estar com ele, eu não estaria com ele. O nosso Deus não é um professor orgulhoso, egocêntrico. Não, ele é um Deus relacional, que sabe muito, que conhece tudo, porque ele é o Senhor de todas as coisas, mas que ele é humilde, ele abraça o quebrantado, ele não rejeita o quebrantado de coração, ele acolhe, ele diz, vinde a mim, todos vós, olha essa palavra, todos vós, não há segregação, não há divisão, não há barreiras, todos, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Olha só, irmão, que convite maravilhoso. Agora, a Bíblia vai continuar dizendo, irmãos, nos versículos que nós lemos, que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Porque ele considerou que era melhor sofrer por causa da promessa, da recompensa. Agora, entenda isso, irmãos, que a vida cristã, ela é fruto de decisão diária. A Bíblia não diz que Moisés foi achado lá no meio do Egito. Ah, não, Moisés não pode ficar aqui, porque ele é um hebreu, manda ele descer. Manda ele entrar pela porta de serviço. Não. O Moisés, irmãos, mesmo sendo um hebreu, ele tinha uma posição diante do Egito. Ele tinha uma condição diante do Egito. Mas Moisés, ele colocou na balança. O que eu quero ser? Um general do Egito ou um escravo hebreu? O que eu vou preferir? Comer na mesa do rei, na mesa do maioral, ou eu ir lá dormir na palhoça? O que eu vou escolher? Mandar em alguém, ter servos ao meu dispor, ou ter um algoz, um capataz, um carrasco nas minhas costas, gritando ou mandando em mim? A Bíblia diz que Moisés preferiu isso. Ele escolheu isso. Eu já falei desse texto, irmãos, da Marta e da Maria. Quando Jesus vai à casa de Lázaro, Marta sai louca, querendo fazer tudo, e Maria fica aos pés de Jesus. E aí a Marta fica indignada, vai até Jesus, tenta ganhar força no discurso, não é verdade? Porque ela não fala para Maria, Maria, levanta, sai daí, sua preguiçosa, sua molenga, desapercebida, você não está vendo que tem um monte de coisa. Para não desgastar com a irmã, o que ela faz? Fala com Jesus. Porque a gente às vezes quer fazer isso, né? Não quer desgastar com o ente querido? Fala com Jesus. Ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí nos seus pés enquanto eu estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa. Jesus olha para Marta e diz o quê? Marta, você está cansada, está fadigada com um monte de coisa. Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual ninguém pode tirar dela. E eu amo essa frase, essa palavra de Jesus, ela escolheu. Porque tem coisas na vida que a gente não escolhe, né, irmãos? Na verdade, tem coisa que a gente não escolhe. Por exemplo, a gente não escolhe a cor do nosso olho, não é verdade? Você não nasce e o médico olha e diz assim, que cor de olho que você quer ter? Olha, eu quero ter um olhar castanho caramelizado. Ou os olhos azuis, cor de lago, né? Quando você se percebe, você já tem. É a cor dos seus olhos. Gostando ou não, é ele, está aí, parabéns, é seu. De grátis. Tem coisa que a gente não escolhe. Irmão, a gente não escolhe irmão. Alguns dizem, que pena. Alguns dizem, graças a Deus. Né? Escolhe, está lá. Você chegou, está lá. Ou ele veio depois. Não escolhe, está aí. Acaba não escolhendo. Passar pelo nosso tempo que a gente está passando. A gente não escolhe, está aí. Tem que usar máscara. Álcool em gel. Ficar contando as horas da vacina. Louco para chegar o dia.
A gente não escolhe, a gente passa, a gente vive. Mas existem coisas que são fruto de escolha, irmãos. Eu me lembro quando eu era pequeno, não muitas vezes, porque meu pai não tinha muita condição, mas de vez em quando o 13º era bom, meu pai juntava a gente, minha irmã, meu irmão e eu, e ele falava assim, olha, vocês têm, irmãos, eu nem lembro mais que moeda que era, não sei se era cruzado, se era cruzeiro, se era o RV, real eu sei que não era. Real eu tenho certeza que não era. E eu lembro que meu pai falava assim, ó, vocês têm tanto dinheiro, nós vamos ali comprar brinquedo. E vocês podem comprar o que vocês quiserem. Vocês podem pegar o dinheiro de vocês todinho e comprar um único brinquedo, ou vocês podem comprar 2, 3 brinquedos. E a gente ficava louco naquele lugar. Não porque a gente tinha muito dinheiro, a gente tinha pouco dinheiro. Mas a gente ficava naquele negócio, o que eu levo? Aí você quer levar isso. Aí você ficava tentando induzir o irmão a levar o que você queria. Olha, Bia, que negócio legal. Eu acho que você vai gostar. Olha, Moisés, tal. E a gente fazia isso. Então, você entrava ali e falava, o que eu vou querer, o que eu vou querer, o que eu vou querer. Né? É igual gente dentro de restaurante, né? Vai no restaurante e fala assim, olha, cardápio, a pessoa fica olhando. 40 minutos, fala, o que você vai comer? Ai, é tanta coisa, eu queria comer. Não sabe que tem opção. E isso é escolher, irmãos. E a Bíblia diz que a Maria, ela escolheu, ela ponderou. Ela olhou e falou assim, tem cama para arrumar, tem louça para lavar, tem casa para varrer, tem comida para fazer, tem um monte de coisa. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho internet, eu tenho meu lazer, eu tenho meu tempo, eu tenho tudo. Mas o que é que eu vou priorizar? O que eu vou priorizar? Ela colocou, irmãos, ela não está ali enganada, ela não está ali distraída. Porque toda vez que eu li esse texto, eu achava que ela se distraiu. Sabe aquele negócio? Eu falo demais. Então, às vezes eu vou conversar com a pessoa, eu perco a hora. Vai embora. Melhor coisa do mundo, né, Danilo? Que a gente fez agora na sexta-feira, 1h de viagem, 1h20 para ir, 2h10 para ir, 1h20 para voltar. Batemos um maior papo. E ainda ficou assunto, né, Danilo? Depois termina. Então você vai conversando, mas ela não distraiu, ela escolheu. Ela falou, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu escolho estar aqui. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu estou decidido não sair dos pés de Jesus. Eu tenho um monte de coisa para resolver, mas depois eu resolvo, porque primeiro eu quero estar junto daquele que quando abre a boca tem palavra e palavra de vida eterna. Como os discípulos falaram, para que iremos nós, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho atividade melhor. A melhor coisa que eu tenho é te ouvir, Senhor Jesus. Te ouvir. É o desejo. Paulo vai dizer a Timóteo, irmãos, que aquele que deseja o episcopato, ou seja, ser um obreiro, ser um bispo, ser um líder, ser uma pessoa influenciadora, aquele que deseja o episcopato, ele uma grande obra almeja. Eu tenho medo, irmãos, porque eu vejo as pessoas querem ser muita coisa. Quer ser médico, quer ser doutor, quer ser advogado, quer ser engenheiro, quer ter dinheiro, quer ter casa, quer conhecer outros países. Eles querem um monte de coisa, mas eu pouco ouço. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero que Deus me use no poder, eu quero que Deus me use na palavra, eu quero orar por enfermos, eu quero ajudar os mais necessitados, eu quero doar a minha vida. Isso aqui, irmãos, é não desejar o episcopato. E Paulo está dizendo assim, aquele que deseja o episcopato, grande obra almeja. Hoje menos, irmãos, graças a Deus, mas havia um tempo, se a pessoa falasse assim, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, parecia que ela queria uma coisa assim, só parecia que ela está cometendo um crime. Como se ela fosse soberba. Não, ser pastor, você precisa ter uma áurea especial, irmãos do céu. Não precisa ter áurea especial. Para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um missionário, você precisa nascer com sangue azul. Quem disse isso, irmãos? Você precisa primeiro almejar, desejar, querer no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que levou cativo o cativeiro, Efésios, e ascendeu aos céus, e deu dons aos homens, e ele mesmo levantou alguns
para apóstolos, doutores, mestres, evangelistas, a fim do crescimento do corpo de Cristo. Mas você precisa desejar. Paulo vai dizer aos Coríntios: desejai com zelo os melhores, buscai com zelo os melhores dons. O que é isso? É fruto do desejo. Porque a vida cristã não é uma coisa que acontece, irmãos. Alguns acham que vão chegar no culto, vou chegar numa reunião de oração, vou chegar numa conferência, vai dizer: agora a minha vida vai guinar, agora a minha vida vai, porque agora vai acontecer algo especial, porque Deus vai me encontrar, Deus vai cair como um raio na minha cabeça. Não é assim. Vida cristã é decisão diária. Diária. É óbvio, irmãos. Você vai pegar as histórias, é óbvio que em algum momento da vida há um fator diferente. Pega a vida do Pedro, a pesca é maravilhosa. Jesus entra no barco do Pedro, manda ele se afastar um pouquinho por causa da multidão. Aí Jesus olha para o Pedro assim: Pedro, lança a rede. Fala: Senhor Jesus, pode trabalhar uma madrugada inteira, não pegamos nada. E eu gosto porque ele diz assim: mestre ou rabino, nós não pescamos nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque o Pedro, ele não está obedecendo o Senhor dos Senhores. Ele não está na garantia, na iminência de que Jesus vai fazer um milagre. Ele está respeitando porque ele entende que Jesus é o mestre da lei. Ele não quer desrespeitar alguém tão importante, alguém que arrasta multidões para ouvi-lo pregar. Então ele não quer dizer para aquele homem que tem uma multidão olhando, dizendo assim: não vou fazer nada disso, tá louco. Já até lavei as minhas redes, já fiz tudo. Olha, amanhã eu tento de novo. Ele não quer desrespeitar um rabino, um mestre da lei. E aí ele diz assim: tá bom, mestre, por causa da tua palavra, porque você é o mestre, porque eu sou a autoridade, eu vou respeitar o Senhor, eu vou lançar as redes. E quando ele puxa as redes, irmãos, o que o Pedro disse para Jesus? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele entende que ele não está diante de um mestre da lei, ele não está diante de alguém que está interpretando a lei, ele não está diante de alguém que tem apenas a oratória muito boa, o conhecimento técnico muito bom, ou ele tem uma persuasão de palavra. Ele está diante de um homem que falou: lança do lado direito, e os peixes se amontoaram, e ele fez uma pesca como nunca antes, e ele sabe que ele está diante de um milagre. Não, afasta de mim. Aquele fato é marcante, mas ele, durante toda uma história, 3 anos e meio aproximadamente, decisão dia após dia, de andar com Jesus, de seguir Jesus, de estar com Jesus, entrar em Cafarnaum, entrar em Cesareia, entrar nas cidades, andar com Jesus, ser recebido, ser expulso, ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins, e ele decidiu em tudo continuar andando com Jesus, irmão. Em tudo. E quando ele quis desistir, Jesus faz de novo a pesca maravilhosa. Porque Jesus é desses, irmãos, que não desiste da gente. Que sabe que não depende da gente. Se você acha, se eu acho que Deus está contando com a minha inteligência, com a sua capacidade, com a sua criatividade, eu e você estamos muito enganados. Eu gosto de um escritor, de uma história de um escritor chamado John Bevere. Então isso foi interessante, irmãos, porque ele é escritor de livros, pastor, palestrante, ministrante. E ele fala o seguinte, que ele tem total ciência de que ele escreve por causa de Deus. Porque ele era péssimo em literatura. Ele era péssimo na gramática. Ele falou que era a pior matéria dele. Era onde ele ia pior. Mas então Deus o motiva. Deus o encoraja a escrever. E esse cara tem best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias de alguns livros. E ele fala, quando eu peguei os livros na mão, meu primeiro livro, eu tinha certeza de uma coisa: não fui eu, foi Deus, porque eu era péssimo para escrever, mas Deus trabalhou na minha vida e me fez escrever. O que Deus vai fazer comigo, com você, irmãos, é fazer a gente viver além do natural, além do comum, além do normal, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, é isso, irmãos, mas isso é fruto de quê? De decisão. Agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés estava olhando a grande recompensa. Porque, irmãos, olha só, não é natural.
que uma pessoa decida não viver no palácio para dormir numa esteira de palha. Não é natural que a pessoa abra mão de uma posição de comando para ser uma posição de perseguido. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que Moisés, ele enxergou uma recompensa. E isso, irmãos, diz muito. Eu já disse isso aqui, irmãos. Por exemplo, quando você vai fazer exercício físico, inclusive já fiz isso aqui, né? Não exercício físico. Porque eu não estou fazendo isso nem aqui, nem em outro lugar. Mas, por exemplo, quando você vai fazer alongamento, irmãos, eu me enfio em cada coisa, né? Eu vou falar de cada coisa que eu não manjo, e aí eu olho para você, tem profissional da área, né? Mas vamos lá. Quando você vai fazer alongamento, aí você vai puxar a perna, não é isso? Não dá aquele desequilíbrio? Dá aquele, né? Dá sim. Aí o que o pessoal diz? Olha para um ponto. Então você tem que olhar para frente. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, que a gente tem medo, o que a gente faz? Olha para o pneu, não é verdade? O que o pessoal diz? Olha para frente. Não é verdade? Quando você vai aprender a dirigir carro, né? Aí tem todos aqueles comandos, né? Embreagem, marcha, freio, um monte de pedal. Tem 10 mil pedais quando você vai começar a dirigir. E você fica com medo que você vai ter que ficar dançando lá no painel. Aí quando você começa, você está aqui, ó, dirigindo. Aí a pessoa fala assim, pisa na embreagem, o que você faz? Você olha. Aí a pessoa fala, olha para frente. Passa a marcha agora. Aí você olha para frente. Por quê? Porque se você não olhar para frente, você vai perder o traçado, você vai perder o rumo, você vai capotar, você vai cair, você vai perder a estabilidade. E quando, irmãos, nós não enxergamos as riquezas de uma vida com Cristo, quando nós não enxergamos a promessa vindoura, quando nós não enxergamos as doçuras, as belezas, a graça, o poder das promessas de Deus, nós nos desestabilizamos, nós perdemos a rota e muitas vezes nós caímos. Mas Moisés, ele está olhando para a promessa, ele está olhando para a recompensa, e ele está dizendo o seguinte: eu vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão do meu palácio, eu vou abrir mão de ser reconhecido como o filho da filha de Faraó, eu vou abrir mão de tudo isso, e eu vou me submeter aonde o meu povo de origem está, porque eu estou enxergando uma promessa, uma recompensa. Eu lamento muito, irmãos, quando algumas pessoas acham que a vida cristã, que Deus, Ele é um algoz celestial, pronto a acabar com a nossa vida. Eu vou destruir seus sonhos. Você achou que você ia ser um profissional rico? Pois bem, olha lá o que você vai ganhar como castigo, seja pastor. Sabe, irmãos, quando na verdade, irmãos, o chamado de Deus é para uma vida rica e abundante. Uma vida excepcional. Eu não vou me lembrar agora o nome. Talvez eu lembre no meio do caminho. Porque agora eu estou assim, né, irmãos? Imagina. Se já antes era difícil, dormindo um pouco vai ser pior. É daqui para pior, viu, irmãos? Eu estou aqui tentando lembrar. Eu estou bebendo água e tentando lembrar o nome. Bom, não vou lembrar, vamos embora. É um pastor. Ele veio várias vezes no Brasil. Eu já tive a oportunidade de vê-lo. Um americano. Ele conta uma história de que quando ele começou a ter uma vida com Deus, tudo mais, Deus chamou ele para viver de tempo integral. E ele não tinha igreja, ele não tinha uma congregação. Ele falou, bom, eu não tenho onde pregar, então eu vou orar. E ele gastava a vida dele orando. Ele falou que ele se norteava, porque perto da casa dele tinha uma fábrica. E ele sabia o seguinte, quando apitava, era a hora do pessoal começar a trabalhar. Quando apitava de novo, era a hora da refeição. E quando apitava pela terceira vez, era a hora de ir embora. Então era o reloginho deles lá. E ele se norteava por isso. Quando apitava, ele falava assim, bora, eu vou começar a orar. E começava a orar. Quando terminava, apitava a hora do almoço, ele falava, agora é a hora do meu almoço. Então ele ia almoçar. Aí quando apitava, aí ele voltava para orar.
E aí depois, quando eu estava por fim, eu falava, bom, acabou meu expediente. Então o expediente da vida dele era orar. Era orar, orar, orar. E ele um dia foi convidado a participar de um culto lá, tudo mais. E ele foi. Um culto de ensino, tudo mais. E estava orando. Ele estava sentado na cadeira. E, vou tentar resumir o máximo possível. Ele olhou para uma mulher e viu que a mulher tinha um problema. Ele olhou, e é uma visão espiritual. Ele conseguiu ver qual era o problema daquela mulher. Acho que era na perna, uma coisa assim. E ele vai até ela. E diz assim, olha, você tem um problema assim, assim. E faz toda uma descrição bem exata do problema dela. E ela fala, sim, eu tenho isso. Aí ele pergunta para ela, eu posso orar por você? E ele falou que aquela igreja era uma igreja tão tradicional, que ele fala assim, que quando a pessoa fala assim, quero orar por você, significa que você vai orar na casa dela. Ah, eu vou orar por você lá na minha casa. Vou te apresentar em oração. E ela falou, você pode. E disse que no meio do culto, ele ajoelhou e começou a orar pela mulher. E ele falou, irmãos, eu estava numa igreja tradicional. E eu estava fazendo a oração mais pentecostal que eu podia fazer. Já imaginou a cena, né? O escândalo, é a palavra. Ah, começou a orar e todo mundo começou. Ficou olhar. O pastor viu, aí mandou os obreiros ir lá. Aí ele brinca que quando ele mandou os obreiros já era tarde. A mulher já estava de pé andando. E aí o pessoal ele começou a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ser curadas, a pregação acabou. Começou a ser curado e tal. Eu acho engraçado essa parte, que ele disse que fizeram uma fila para ele orar, e disse que ele colocou a mão assim, e ele percebia que a cabeça da pessoa sumiu. Aí ele falou, a pessoa deve ter ido embora, mas eu nem vou abrir o olho para passar vergonha, né? Quando ele abriu o olho, a pessoa estava no chão, caída, falando em línguas. Por fim, foi uma tarde abençoadora. Ficou ali, em êxtase, a igreja dele. E ele diz que ele sai assim, e ele vai para o cercado, uma cerca. E ele conta a história que ele agarra a cerca, ele começa a chorar. Chorar. Fala para Deus, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Tem tanta gente melhor. Por que eu? E aí Deus fala com ele, porque você gastou o seu tempo orando. Você gastou o seu tempo falando comigo. Você gastou o seu tempo me procurando. Agora, irmãos, a gente precisa enxergar que Deus tem riquezas que ninguém pode nos dar. Que a ideia de Deus não é que a gente só mude nosso itinerário. Ah, antes eu ia beber. Não, mas agora eu vou na igreja, vou mudar meu itinerário. Não, antigamente eu gastava minha vida com futebol ou com outras coisas, mas agora não, agora eu vou mudar meu itinerário, eu vou para a igreja, eu vou orar. Não, agora, entenda, irmãos, Deus não quer mudar o nosso itinerário. Deus só não quer mudar, que a gente ia para o A e agora vai para o B, a gente ia para o B e agora vai para o C. Não, a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é nos fazer uma nova criatura que se inclina para as coisas do Espírito. Sabe, irmãos, quando eu não era novo, nascido, eu tinha uma facilidade para pecar incrível, irmãos. Eu não só tinha uma facilidade, eu tinha todo um jeito, toda uma artimanha. Eu desenvolvia, eu me lembro de, irmãos, eu falo isso, mas eu não me orgulho, irmãos. De verdade, eu não me orgulho disso. Eu me lembro um dia que eu fui na casa de um amigo meu estudar. Eu era adolescente. Aí chegamos lá na casa dele, o pai dele tinha uma estante de bebidas. E aí eu tinha um outro amigo também, que gostava, do mesmo jeito que eu gostava. E aí ficou tentando achar um jeito. Aí vou para estudar, irmãos. Eu fiquei uma tarde toda pensando de um jeito de distrair meu amigo para acessar aquela adega. E eu consegui. Porque eu era bom de pecar, irmão. Eu era bom de pecar e esconder dos meus pais. Eu era bom de pecar e esconder dos meus amigos. Eu era bom de pecar e fazer um monte de coisas, irmãos, que eu não me orgulho. Porque a minha natureza era inclinada para isso. Mas no dia em que o Senhor Jesus Cristo mudou a minha vida, no dia que Jesus Cristo entrou no meu coração e Ele me fez nova criatura pela fé, eu aprendi o que é oração. E eu me alegro em orar. Eu me alegro em falar com Deus.
Eu me alegro nas escrituras sagradas. Não é um martírio, não é forçado, não é uma coisa que eu digo, ai, que coisa horrível, mas eu tenho que fazer. Não, há uma alegria, há um regozijo, há uma verdade ali, porque são palavras de vida eterna, irmãos. Por quê? Porque a nova criatura, ela se inclina para as coisas do Espírito. Ela se inclina para o que o Espírito quer fazer. Ela se inclina para o mover do Espírito. Ela se inclina para as revelações do Espírito. Ela se inclina pelo clamor do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, ora Maranata, vem Senhor Jesus. Agora, irmãos, entenda isso. O autor aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Esse é o tipo de vida que Deus tem para vocês. É uma vida de fé. Lembra o texto que nós lemos no começo? Porque nós somos desses que não desistimos. Nós somos desses que não paramos. Irmãos, e o que faz a gente continuar? O que faz a gente ir adiante? O que faz você não desistir, não parar? A fé. A fé é essa mola propulsora, é essa transfusão genética, porque Paulo vai dizer que a fé que uma vez foi dada aos santos. Entenda que você não gera fé, você não produz fé, nós não produzimos fé, nós não geramos fé, nós não extraímos fé, não existe uma fé interior. O homem interior, o nosso homem interior, o meu eu é corrompido, mas o novo eu, a nova criatura em Cristo Jesus, ela sim, ela recebeu do Senhor fé, gerada pela palavra, fortificada pela obra, evidenciada pelos atos. Esta é a fé que foi dada a mim e a você, e por causa dessa fé nós somos daqueles que não desistem, que não param, que não se entregam, que não vivem uma vida, irmãos, assim na mesmice, mas vão além, irmãos. Para encerrar, o autor aos Hebreus, ele entra no capítulo 12. Ele vai dizer isso. Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Eu acho interessante porque ele usa a palavra corramos. Ele usa a palavra correr para alguém que está pensando em parar. Lá vou eu me enfiar de novo em coisa que eu não deveria, né? Quando você vai fazer exercício físico, se você é como eu, que faz alguns dias que não faz exercício físico, qual que é a indicação? Vai devagar, não é verdade? Pega leve. Vai que você morre do coração. Vai que você tem um estiramento. Vai que a sua pressão despenca. Vai na manha. Vai devagarzinho. E depois você vai evoluindo. Olha o que o autor dos Hebreus faz. Ele faz uma contraindicação médica. É assim, corra. Você está parado. Você está no ostracismo. Você está desanimado. Ele poderia muito bem dizer o seguinte: olha, começa aí devagarzinho, vai pegando no tranco aí, vai entre uma oração e outra, entre uma refeição e outra. Não, o autor dos Hebreus, irmãos, capítulo 12, ele chega dizendo assim: olha, vocês precisam de um choque. Não tem mais tempo de você ficar, não, agora eu vou devagarzinho aqui, eu vou na manha do gato, sabe, na manha do gato, né? Gatinho, quem tem gato sabe, né? Vai devagarzinho, aquela espreguiçadinha, até pegar no tranco e começar a pular, vai naquela manha do gato. Mas o autor da Bíblia fala assim: olha, vocês estão olhando, todos vocês estão olhando, vocês viram Abraão, vocês viram Noé, vocês viram Ruth, vocês viram Isaías, vocês viram Moisés, vocês viram um monte de gente pela fé, viveram acima da média.
A Bíblia vai dizer que são homens que a terra não era digna. Vocês estão vendo tudo isso por causa do testemunho desses homens, por causa da história que alcançou vocês, e vocês vieram dessa linhagem, vocês são deste povo, vocês são dessa gente que não para, que não desiste, que não se entrega, que não se rende. Olha para a sua história, olha para a sua genética, olha como Deus vem trazendo vocês. Agora, olhando para eles, olhem para trás, se motivem a ir além, a correr, a fazer mais. Arranque essas teias de aranha que vocês têm aí tudo e vão correr pela fé. Ele manda olhar para trás e correr como um exemplo. Alguns autores, alguns que explicam esse texto, diz que essa nuvem de testemunho é como se fosse um grande estádio, onde você está sendo motivado a correr, onde você está sendo encorajado a continuar. É como se alguém estivesse na arquibancada, é como se estivesse lá Abraão, José, Jacó, é como se estivesse ali Davi, Josué, dizendo para mim e para você: corra, 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 porque você tem o meu exemplo, você pode continuar, corra, corra, corra. E aí ele vai dizer o seguinte: agora que você está ouvindo essa multidão dizendo para você correr, olhe para quem está lá no pódio te esperando, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, o homem que está te esperando lá no pódio é o homem que suportou toda a vergonha pela alegria que estava proposta. Corre em direção a ele. Aleluia. Quando nós olhamos para trás, irmãos, nós temos uma carga histórica dizendo: vai adiante, não pare, continue, porque é a minha vida lá atrás mostra que Deus dá força ao cansado, Deus renova a força daquele que está cansado, Deus renova as nossas forças. Corra! E quando nós olhamos para frente, nós enxergamos a Ele, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós somos desses, irmãos, entenda isso. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, quando nós ficamos aliançados com Ele pela fé, nós recebemos uma coisa chamada fé. E essa fé é o que nos encoraja todos os dias a não desistir. É por causa da nossa fé. Não é por causa da sua beleza. Não é pela posição social. Nada disso. Não é porque a gente tem uma aura especial. De vez em quando, como pastor, a gente escuta isso, né? Ah, pastor, mas você conseguiu porque você é pastor. Eu falo: aham, sei. Eu sei bem, muito bem. Cada fé. A gente acredita. A gente vai adiante, a gente não para, a gente não desiste. E quando a gente pensa: agora deu. Agora, Jesus, agora você foi longe demais. Ele mostra que se a gente continuar parado, como ele disse para Davi, ficar parado, ficar olhando, e vocês vão me ver passar. E quando eu passar, vocês vão sair cantando a peleja. Mas vocês não vão ter que pelejar, porque eu, o Senhor, já fui à frente de vocês. Mas não é para você voltar para trás. Não é para você desistir. Não é para você entrar numa vida de mesmice. Não é para você marcar na sua agenda terças, sextas e domingos, minha obrigação. Não. É para você pegar no seu calendário, de domingo a sábado, a minha vida do Senhor Jesus. Os meus dias são dele, as minhas horas são dele, porque ele tem me dado todas as coisas e ele me chamou para viver uma vida abundante. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Dá para fazer um fundinho aí já para nós? Eu queria te convidar nessa manhã a orar. A orar. A oração, irmãos, ela é uma dádiva de Deus para a gente. O pastor Orlando disse para mim, quando eu tivesse filho, eu ia aprender um monte de coisa que eu ainda não sabia. Eu achei que os primeiros sentimentos que eu ia ter
Era aquele sentimento de êxtase, de amor profundo, sabe aquele negócio? Eu acredito nisso. Mas não foi. O primeiro sentimento mais intenso que eu tive foi de raiva. Como assim, pastor? Quando uma pediatra olhou para André e falou uma coisa que eu não gostei. A minha vontade era falar um monte. Você não pode falar isso do meu filho. Você está louca? Você não pode falar com a minha esposa desse jeito. Eu falei, olha, eu nunca senti isso. E a gente vai entendendo algumas coisas, irmãos. Essa intensidade de vida, irmãos, é o tipo de vida que Deus tem pra gente. Sabe, quando a gente vai perdendo essa vida intensa, essa vida com Deus, e a gente vai achando que é tudo normal, a gente vai normatizando todas as coisas, sabe? Não, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E a vida cristã, ela vai se tornando assim tão rala, tão xoxa, tão sem brilho. Aí, trocar um culto por uma sessão do Netflix é um palito. Deixar de orar para comer uma pizza é um 2. Porque ele sabe. Tá ali, ó. Mesma coisa. Mas quando nós mergulhamos em Deus, irmãos, quando nós emergimos em Deus, quando Deus nos cerca por detrás e por diante, quando a mão dele vem sobre nós, quando a glória dele desce, quando ele entra no nosso quarto, quando ele nos arrasta na madrugada da oração, irmãos, esse negócio é diferente de tudo. Quando você fala para uma pessoa e a pessoa se quebranta, ela se rende, ela se entrega, ela confessa, ela fala, eu não quero deixar, e você é um instrumento disso. Você fala, Deus, que negócio é esse? E é esse tipo de vida que Deus tem para mim e para você. Sabe, Deus tem algo mais, irmãos, e a gente tem que... O meu desejo, irmãos, é que a gente seja, sabe, como um vulcão. Vulcão adormecido, tem muito potencial dentro dele. Tem muito para mostrar lá, mas ele está dormindo. Mas quando ele acorda, irmãos, quando ele, sabe, quando as placas tectônicas balançam, dá aquele chacoalhão, a larva começa a crescer, ele começa a entrar em erupção, e ele começa a cuspir, e a lava começa a sair, irmãos, nada consegue parar. A lava vai descendo, o fogo vai alastrando, e tudo que a gente consegue ver é aquele volume, aquela coisa furiosa. E o meu desejo, irmãos, é que vocês sejam como vulcões. Que essa lava começa, sabe, acender. E daqui a pouquinho está explodindo, daqui a pouco está alastrando. E seja imparável. Que nada te pare. Que nenhuma frustração te pare. Que nenhum medo te pare. Que nenhuma palavra contrária te pare. Que nenhum cenário contrário te pare. Sabe por quê? Porque você é um vulcão em plena erupção. Não dá para parar, não dá para conter com as mãos, não dá para dizer fica aí. Você e eu em Deus pela fé somos imparáveis. Aleluia. Um dia falaram para Pedro, nós vamos mandar você embora, mas tem uma coisa, vocês precisam parar de falar de Jesus. Não dá. É impossível não falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eu não consigo parar, eu não consigo conter, eu não consigo reter. É maior do que eu. E se você não sentir isso, irmãos, olha, vai ser muito triste a sua caminhada. Mas como eu disse, caminhada cristã é fruto de desejo. E eu desejo isso, mais do que tudo. Eu tenho umas loucuras na minha cabeça, irmãos. Eu vou andando no Morro Doce, eu vou vendo os galpão maior, sabe aqueles galpãozão grande? Eu falo assim, aqui podia ser minha igreja. Podia congregar aqui, ó, colocar meu pessoal. Estacionamento, igreja, em cima fazia uma escolinha bem legal para as crianças. Aqui valia uma sala de discipulado. Olha, aqui daria.
Eu ando no Morro Doce, irmãos, às vezes de carro, e eu fico vendo os bairros, eu fico vendo as ruas, eu falo assim, eu poderia plantar uma igreja aqui. E nós vamos plantar a igreja nesse lugar, irmãos. Nós vamos colocar a igreja nesse lugar. Porque nós recebemos uma herança de fé, irmãos. Fé que levantou homens como Lutero, Cliff, para se levantar contra 1000 anos de uma igreja morta. Mas eles se levantaram dizendo, o justo pela fé viverá. Nós precisamos desejar isso. Vamos orar? Vamos pedir isso para Deus. Mas eu não vou orar com você hoje. Eu quero que você levante sua voz. Eu vou levantar a minha voz. Faça como Bartimeu. Queria ver. E quanto mais diziam para ele, para de gritar, para de gritar. A Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Porque ele queria muito enxergar. Que o tom do seu clamor seja o sinal do tom do teu desejo. Vamos orar então em nome de Jesus?
Senhor, nós oramos. E eu, Pai, declaro nessa manhã, pela fé, nós iremos além, Senhor. Pela fé, nós abriremos pontos de pregação neste lugar, Senhor. Nós não temos nenhuma casa ainda. Nós não temos nenhum sinal ainda. Mas eu creio, Senhor, que nós vamos popular este bairro com a Tua palavra, Senhor. Nós vamos semear no nosso bairro, Senhor. Nós vamos semear, Senhor amado, no Canaã, no Rosinha, na Quinta Área. Nós vamos semear no 22, nós vamos semear no Santa Fé, nós vamos semear no Britânia, nós vamos semear, ó Pai, em cada bairro, em cada rua, em cada lugar, haverá um de nós, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor nos ajude a viver esse tipo de vida, que nos faz enxergar além, desejar por coisas que estão além das nossas forças, além dos nossos recursos, porque isso só pode ser feito por causa de fé. E eu oro, Senhor, para que no meio deste caminho hajam homens e mulheres que almejam o episcopato, que desejam ardentemente viver para a Tua glória, que querem manifestar o Teu poder, a Tua palavra em todos os lugares, à medida, Pai, que nós vamos orando e projetando e desenhando e fazendo engenharia a este passo. Deus, é só o Senhor que pode fazer isso. O Senhor é o único que pode levantar obreiros, porque essa é a palavra de Cristo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas rogai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros. E eu oro, Senhor, por mais obreiros. Eu oro, Pai, por ceifeiros das últimas horas. Eu oro, Pai, para que o Senhor passe comissionando, chamando, vocacionando homens e mulheres para serem obreiros do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me dão mais 3 minutinhos, irmãos. Eu prometo 3 minutinhos. Conta no relógio ali. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Se você tem muito desejo de fazer alguma coisa circunstancial para a obra de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente. Mantenham as distâncias, mas eu queria que você viesse aqui na frente. Eu estou fazendo isso por direção de Deus, irmãos. Se você quiser, vem aqui. Arrasta a cadeira para trás, põe para o lado. Abre espaço. Isso. Um versículo brota no meu coração nessa manhã. Talvez para mim não faça nenhum sentido, mas para alguns de vocês ou para todos vocês faça. Olha o que eu faço hoje. Eis que faço nova todas as coisas. Eu tenho uma paixão muito grande por Deus e pela obra dele, irmãos. Muito grande. Porque ele me deu tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E o meu desejo, irmãos, é que a gente viva isso intensamente. E eu sei que o Deus que fez é o Deus que faz. Eu sei que o Deus que te motivou a vir até aqui é o Deus que está fazendo nova todas as coisas. Se era difícil,
se era complicado, se você sempre entravava em alguma coisinha do passado ou do interior, olha Deus abrindo nesse momento um caminho para você. Aleluias. Deus está abrindo as águas nesta manhã. Um novo caminho Ele está abrindo nesta manhã. Um novo caminho para você passar. Deus está abrindo portas nesta manhã. E não são portas de riquezas, não são portas de pódios, não, são portas de oportunidades nesta manhã. Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento, Pai. E eu faço a oração e a fala de Moisés, a minha fala, a minha oração. Ora, quisesse eu que todo Israel profetizasse. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, coloque uma palavra profética, uma palavra de profecia na boca e no coração dos seus filhos, Senhor. Como o Senhor fez com Isaías, quando ele entrou naquele lugar, aonde a tua glória invadia toda a casa, do alto dos céus até o piso do templo, e ele via a sua glória, e ele sai dali profeta do Senhor. Oh, Espírito Santo, que caiam as barreiras deste lugar. Espírito Santo, tira do coração as fraquezas que impedem o crescimento, as acusações que impedem o crescimento, as más memórias que impedem o crescimento, as culpas que impedem o crescimento, as ausências que impedem o crescimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos a partir desta manhã vislumbrar, enxergar e viver os novos rumos, as novas rotas, os novos caminhos do Senhor. Oh, pastores, doutores, mestres, apóstolos, profetas do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quem vos ensinou a fugir? Quem vos ensinou a ir para longe? Quem vos ensinou a se afastar? Acheguem-se, aproximem-se, chegai a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como bem certo, amanhã chega, o Senhor virá. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que ao longo desses dias os seus filhos sejam mergulhados numa vida intensa com o Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Haja uma vida intensa, haja uma vida intensa, haja uma vida intensa no Espírito Santo de Deus, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor.